Boa noite, irmãos. Deixa eu arrumar o som aqui. Aí, agora sim. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma noite aqui reunidos. Uma terça-feira, né? Dia de culto aqui na IBGA, na Igreja Batista Geração Abençoada. Sejam muito bem-vindos. Vão entrando aqui na nossa live, no nosso culto online. Eu estou acompanhando vocês aqui no meu celular. Eu vou aguardar um pouco as pessoas entrarem. Então, irmãos, mais uma vez estou aqui, presente aqui nesse culto. Graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade, o pastor está confiando aí que eu passe alguma coisa que eu sei para vocês, né, em nome de Deus. Estou passando aí inspiração, né, que eu tenho, do que eu estou aprendendo, do que eu estou vivendo, né, nesses anos aí, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo sobre Jesus. Boa noite, irmã Bruna. Agora eu consigo acompanhar as pessoas aqui. Quem der boa noite, eu vou cumprimentar aqui. Boa noite, as pessoas estão entrando. E hoje eu quero falar sobre propósito e ofício, né? No culto passado, eu falei sobre Davi, falei sobre o propósito que Deus tem para todos nós. Falei sobre o propósito que Deus tinha para Davi, que Ele nos capacita para que a gente atinja esse propósito. Ele não nos qualifica para que a gente chegue ao propósito que Ele estabeleceu. Mas cabe a nós, né, como pessoas que têm toda a liberdade que Deus nos dá, toda a liberdade do livre-arbítrio, né? Então cabe a nós decidirmos se nós vamos seguir o propósito de Deus ou se vamos seguir o propósito do mundo. Então, Davi seguiu o propósito de Deus e Deus capacitou ele para que enfrentasse o gigante Golias e no futuro, vencendo todas as adversidades do isolamento, ele acabou virando o segundo rei de Israel. E hoje nós vamos continuar sobre isso e eu quero ir mais além, eu quero falar, você tem um propósito e o seu propósito é cumprido com a qualidade do seu ofício, né? Você vive uma vida santa, uma vida santificada em Deus, você vivendo o propósito de Deus e indo no seu ofício, através do seu ofício, você sendo na maestria do teu ofício. E para começar o culto de hoje, eu quero que primeiramente a irmã Bruna, venha aqui para cantar o nosso louvor, né, de abertura, e aí eu vou mais para frente continuar. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus e vamos pedir que Deus fale através do louvor e que você que está aí ouvindo, você preste atenção na música, que você se concentre no que Deus está falando para você através da música. Amém? Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Dá a palavra aqui para Samuel. Obrigado, irmã Bruna. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite, Reginilde. Boa noite, Damacírio. Boa noite, Thelma. Boa noite, Rose. Estou acompanhando aqui os irmãos. Boa noite. Oremos, irmãos. Deus, sei que está aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço o Espírito Santo que me ilumine e que me dê sabedoria e ponha no coração das pessoas tudo o que Deus tem para falar conosco hoje. Amém. Então, começamos, continuando da noite anterior, que eu estava falando sobre Davi, sobre o propósito que Deus tem para todos nós. Quem estava no nosso encontro de terça-feira, da semana passada, acompanhou a história de Davi, como ele enfrentou Golias, como Deus capacitou ele enfrentando o urso, enfrentando o leão, e isso tudo pelo propósito de Deus. E hoje eu quero começar o nosso novo encontro com uma passagem da Bíblia, que os irmãos podem procurar aqui. Deixa eu só passar. Tirar minha câmera. Bom, essa aqui é a passagem. Deixa eu pegar aqui. 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 a 14, tá? E a gente vai falar sobre o rei Salomão, que ele estava construindo o templo do rei Salomão, e em uma parte ele procura um perito
em fabricação de objetos em metal, que se destinaria ao templo, né? E aí diz aqui na Bíblia, né, em 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 a 14, os irmãos podem acompanhar na Bíblia, tá bom? O rei Salomão mandou que se contratasse Irã de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de pai Tírio. O operário de bronze, Irã, tinha grande habilidade, inteligência e bom gosto para qualquer trabalho no bronze. Ele veio a ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. Bom, e aí continua, né, falando tudo o que ele fez no templo. Pode colocar, vai mudar aqui. E aí continuando, depois a gente continuar a Bíblia, vai mostrar tudo que o Irão de Tiro, né, ele foi lá e foi fazendo pro templo, né? Agora, nessa época, Salomão estava construindo o templo e ele sabia que essas esculturas que ele fazia, né, essas esculturas que iriam ser destinadas, ele precisava de um perito, né? Poderia ser qualquer pessoa, teoricamente até poderia, mas por que será que ele escolheu Irão? Ele escolheu Irão porque ele sabia fazer toda a sorte de cobre. Então, ele precisava de um perito, por quê? Porque era o templo, né, destinado. Então, ele precisava realmente de um perito para aquilo. E esse Irão, se você for pensar naquela época, esse Irão, ele começou fazendo o cobre, ele destinava o tempo dele, ele fazia com amor, fazia com perseverança, pensava empaticamente nos outros, como é que os outros iriam ver isso que ele estava produzindo no cobre. E ele foi se aperfeiçoando no cobre, e ele virou maestria no cobre. E aí diz que, quando ele virou maestria no cobre, ele chegou até nos ouvidos do rei Salomão. E o rei Salomão, precisando de alguém que soubesse tudo, que pudesse fazer o melhor que era destinado ao templo, ele foi lá e contratou Irão. E aí nós entendemos que não é errado você trabalhar para pessoas de baixa sorte, né? Pessoas da plebe. Não é errado isso. Mas se você faz um trabalho bom, um trabalho dirigente, um trabalho com ofício bem centralizado no seu ofício, você vai chegar no ouvido dos reis, porque você vai ser a única pessoa que vai fazer daquela forma. Você vai ser a pessoa que vai fazer daquele jeito, e os reis vão querer ter o seu trabalho, vão querer te contratar, vão querer ter você na obra deles. E é nisso que a gente começa nossa conversa de hoje, nosso culto de hoje, né? E eu queria continuar aqui lendo um outro, pode passar aí você te colocou aí no fundo, né? Pode passar para o próximo versículo, aí, no Provérbios 22, 29. Capítulo 22, versículo 29. E aí diz que, deixa eu só me tirar, só passei para eles. Irmãos, podem abrir na Bíblia também, ou se quiserem ler aí na apresentação, no slide, vocês podem ler também, tá bom? Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Viste um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. E aí, Irão era perito, ele foi posto perante reis, não foi posto perante baixa sorte, não foi posto perante a plebe. Como eu disse, não tem nada de errado você fazer, mas se você faz bem, você é o único, você é perito no que você faz, Deus com certeza tem um propósito para ti, um propósito que vai te elevar, que vai te colocar para cima. Você vai ser exaltado, porque você está vivendo o propósito de Deus de forma intensa. Você está vivendo com todo o seu coração aquele propósito que Deus colocou para ti. Deus ele dá um propósito, como eu falei anteriormente, no nosso culto da semana passada, dá um propósito para todos nós. E cabe nós vivermos de forma integral esse propósito, ou vivemos de qualquer jeito esse propósito. E você está vivendo como esse propósito que Deus dá para ti? Você está vivendo, vou fazer hoje de qualquer jeito, vou lá, vou fazer e depois eu termino? Ou você está dando tudo de si, você está se empenhando nisso, você está dando todo o seu, de corpo e alma no que você está fazendo?
E aí quando você faz isso, as pessoas notam, as pessoas percebem, e não é só pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão lá no alto percebem, e eles percebem que você é aquela pessoa que consegue fazer isso, e consegue fazer isso como ninguém. Consegue fazer isso como ninguém consegue fazer, como ninguém conseguiu fazer. E às vezes você chega até com uma coisa nova, uma técnica nova, e as pessoas vão ver. E isso está na Bíblia. Em várias formas isso está na Bíblia. Conhecimento e perícia são necessários para qualquer profissão. Qualquer profissão, desde o médico, um advogado. Agora você pensa no médico que não tem perícia. O que acontece? A pessoa que está sendo atendida pelo médico, vai acontecer uma coisa trágica. Agora você pensa num cristão que está aqui na frente, quer falar e não tem perícia. Aí vai acontecer o quê? Vai falar o que vem na cabeça? Vai inventar versículos que tem na Bíblia? Eu vejo várias pessoas falando que são cristãos, que sabem sobre a Bíblia, nunca leram a Bíblia e estão falando coisas que não tem nem entendimento. Isso está até na TV, saiu várias pessoas falando. Pessoas que acham que sabem tudo da Bíblia e começam a falar coisas que não tem nada a ver. Pessoas dando sentido na Bíblia que nem existe esse sentido. Colocando palavras que nem existem na Bíblia. Tentando modificar a Bíblia ao bel prazer delas. Existem vários tipos dessas pessoas que não são peritos no que elas fazem. São pessoas que estão fazendo até o errado, estão destruindo a obra. Os cristãos devem ser zelosos e ter obras excelentes, né? Essa é a palavra. Você ter zelo pelo que está aqui, pelo que existe, pelo que já existe e fazer uma obra excelente. Você ter zelo pela Bíblia, você ter zelo pela palavra de Deus e fazer uma obra excelente em cima dela. Existem várias estratégias que eu gostaria de compartilhar aqui com você. São 15 estratégias do povo judeu. E eu tenho um versículo da Bíblia para cada estratégia. E eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. Vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou começar aqui com a primeira estratégia das 15 que eu vou falar do povo judeu. A primeira estratégia é sabedoria. Não é só sabedoria de estudar, de ler livro. Ah, não, aprendi aqui já. Não, é sabedoria de ter discernimento. É sabedoria de você não somente estudar, mas sabedoria está ligada a toda a sua vida. Está ligado a você ser sábio de você ouvir os outros. Tá? Você ser sábio de você pegar o que você aprendeu. Ser sábio de pegar o que você conquistou na sua vida e usar de forma sábia. Você é uma pessoa que não é sábia, é uma pessoa que acha que sabe de tudo, que sabe que vai fazer tudo e quando ouve um feedback, pensa que, isso aqui não precisava, isso aqui eu já sabia. Ou senão você ouve um feedback e pensa, esse pessoal tá falando aqui mal do meu trabalho, não consigo ouvir esse feedback, não. Pessoa sábia é aquela pessoa que ouve os outros, que consegue distinguir o que é bom e o que é ruim para ela. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, em Provérbios 2:6, não tem no slide. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A Bíblia, ela fala de tudo isso, né? Ela fala sobre sabedoria, fala sobre tudo que a gente vai falar, ela deixa bem claro. Ela é um manual para a vida do cristão. O cristão que tem um propósito em Deus. Um cristão que quer ser santificado em cima do seu ofício, viver uma vida santa, uma vida que vai levar aos céus, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos em passagem nesse mundo aqui. Então, o que nós temos que fazer é fazer a obra de Deus para poder chegar no céu. Esse é o nosso objetivo de vida. E quando nós fazemos a obra de Deus de forma diligente, nós cumprimos o nosso ofício, nós cumprimos com o nosso propósito com Deus, com as outras pessoas, porque nós vamos fazer a diferença no mundo e vamos fazer o bem para outras pessoas e vamos levar mais pessoas junto conosco para o céu também. É isso que Deus quer. Deus dá o livre-arbítrio, mas Ele também quer que você vá ao ID. Você vá ao ID. Não é só você aprender, você tem que ir ao ID. A segunda estratégia, multidão de conselheiros. E tem uma passagem da Bíblia para isso também. Em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. E é o que está falando, que eu acabei de falar, da sabedoria, também está ligado a você não tomar atitude sozinho. Você não é uma pessoa que sabe de tudo no mundo.
Você não é uma pessoa que nasceu iluminada. Isso aí não é uma vida cristã. Ninguém nasce iluminado. Ninguém nasce sabendo de tudo. Você tem que ouvir as pessoas também. Você tem que procurar também conselhos a Deus. Você tem que ler, orar a Deus, entender o que Deus tem para ti, entender o propósito de Deus que Ele tem para tua vida. E a partir disso você vai fazer sim o seu ofício. O seu ofício vai ser feito com maestria, porque você vai entender o propósito que Deus tem, o propósito que Ele tem para ti, e aí você vai fazer o ofício em nome dEle. A terceira, receber e aceitar feedback. E tem a passagem de Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E eu entro no que eu acabei de falar há pouco tempo também. Pessoas que não sabem ouvir feedback. Isso é o básico, você saber entender o que tem, o que você recebe, processar o que você recebe. Se for um feedback negativo, amém, você pode pegar alguma coisa negativa e ver o que você pode trabalhar. Claro que não todos os feedbacks negativos, mas o que for de construtivo e pronto, trabalha, melhora. Se for um feedback positivo, amém também. Você vai saber que você fez alguma coisa certa. Você vai saber que você acertou ali. Mas o feedback é crucial. E também não precisamos ficar amargurando feedbacks. O feedback vem, você recebe e depois que você aprende, você vai embora. Porque que amargura são pessoas que estão fora do propósito de Deus. São pessoas que estão vivendo no passado, remoendo a angústia. Então feedback, sim, é importante para nós crescermos com pessoas. Faça alianças. E esse negócio de alianças é mais complexo na Bíblia, porque nós temos tantas alianças, e quando você estuda teologia, você vê, existem várias alianças desde o início, né? Desde de Deus, quando Deus fala de Adão e Eva, aí depois na época de Moisés, aí tem na época de Abraão, tem na época de Davi, tem aliança entre reis, e tem a aliança, a nova aliança que Deus fez, e eu vou ler essa parte da nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E tem uma segunda aqui. Isso aí. Só aqui. Mas, eu estou lendo aqui na coisa aqui. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a nova aliança que Deus fez, né? E a aliança Deus faz várias vezes. E o povo, naquela época, o povo de Israel, várias vezes foi muita cabeça dura. Ele via Deus, ele via a presença de Deus. Deus mandou várias provas, até no deserto, mandou maná. Deus caminhava junto, mandou Moisés, né? Fazia milagres ali, em nome de Deus, né? Com cajado. E mesmo assim, o povo ele se desviava, o povo ele precisava de algo, queria algo concreto, queria algo palpável, né? E ele ia contra as alianças. Então, é importante, sim, que façamos alianças e que a gente cumpra essas alianças. Porque alianças são importantes para que a gente cresça como pessoas, cresça como seres humanos, e que a gente cresça também como uma pessoa que tem palavra, que cumpre a palavra. E como nós falamos até das últimas outras, nós precisamos das outras pessoas. Nós precisamos aceitar feedback, nós precisamos de fazer alianças com outras pessoas. A quinta, honestidade e integridade. Está em Provérbios 16:13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Está vendo que tem uma passagem da Bíblia para toda a nossa lei que a gente fala como você viver um cristão, viver no propósito de Deus, como você viver no seu ofício, no propósito de Deus. Se você ser honesto e íntegro no seu trabalho, você ser honesto e íntegro no seu ofício. Cara, a mentira, ela é perigosa. Ela te destrói, independente se é uma mentirinha que vou contar aqui. É porque é aniversário dele, ela te destrói. Você está atraindo.
É comunicação, você está traindo mentira para ti, mesmo que seja pequenininha. Isso é potente. É muito perigoso você falar mentira. Falar a verdade, mesmo que seja uma verdade, uma mentira pequenininha, não conte. Não existe mentira pequenininha, é mentira. Tem pessoas que acham que pode contar mentira pequenininha, não pode. Porque você está querendo, então, vou ver só, eu vou entrar no céu só um pouquinho só. Não, só um pouquinho, eu não quero entrar muito no céu, não, só quero entrar um pouquinho só, tá bom? Então, você contar uma mentira pequenininha, você só vai entrar um pouquinho no céu, legal? Aí a gente está resolvido. Então, é importante que você tenha honestidade, integridade, seja íntegro. Viva o seu ofício de forma íntegra, de forma honesta. Faça o que é acordado. Faça conforme o acordo que vocês traçaram. Conforme as parcerias que você fez. Tá? Próximo, 6. Selecione suas companhias. Tá? Em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Nossa, isso aí a gente também poderia passar um culto inteiro falando sobre más companhias. Mas, resumindo para os irmãos, as companhias que você anda, elas te puxam para baixo ou te levam para cima. O que adianta você dizer que é um cristão e você está andando com pessoas que usam drogas, que fumam, com pessoas que estão bêbadas aí pelas ruas? E que adianta você dizer com um cristão que você está lá roubando, matando, se prostituindo? Você é um cristão? Você é um cristão de domingo, é isso só? Não, você não é um cristão. Porque você está andando fora dos caminhos. E você pode pensar, não, eu estou andando aqui com essas pessoas porque eu vou converter todo mundo. Não é de engano, você está vivendo a vida delas. Quem vai ser convertido é você. Se você está na igreja e acha que vai converter todo mundo ali, está andando com aqueles são seus amigos, quem vai ser convertido é você. Você primeiro tem que seguir o caminho de Deus. Procura pessoas com bons relacionamentos. Se você quer converter alguém, converta dentro da igreja. Vai com um grupo de pessoas. A igreja tem trabalhos para isso. Você não consegue fazer tudo assim sozinho. Entrar num grupo aqui de drogados, eu vou converter todo mundo, levar. Não existe. As pessoas te puxam para baixo. Isso aí está bem claro. Aqui na Bíblia. Mas companhias corrompem os bons costumes. Esqueça os atalhos. É o 7º. E está em Provérbios 16:25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esse é o atalho, irmãos. Esse é o atalho. Se o atalho fosse bom, ele seria o caminho certo. Se não é o caminho certo, é um atalho. Aí você acha que você vai se dar bem, que vai ganhar um jeitinho ali, vai resolver as coisas no jeitinho. Vou pegar esse atalho aqui porque depois eu resolvo aqui, depois não resolve. Você tem que seguir o caminho. Às vezes o caminho é difícil, é demorado. Tudo que é feito de forma rápida, de forma fácil, vai embora fácil também. E aqui na Bíblia está bem claro isso. O atalho, ele pode ser um caminho de morte. É um caminho que você pensa que está indo bem, que está tudo bem, que está tudo feliz, tudo alegre, tudo fácil. Pô, esse caminho aqui é para mim, foi feito para mim. E no final você cai. No final as pessoas que estão lá junto contigo te abandonam, te deixam sozinhas. No final você perde o que você conquistou. No final as pessoas te traem. Esse é o atalho. Trabalho diligente, tá? O que é trabalho diligente, né? É um trabalho com presteza, com velocidade, celeridade, cuidado. Isso é o trabalho diligente. E aqui no trabalho diligente, nós temos também no Provérbios 12:24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Preguiçosos acabarão escravos. E aí? Você é aquela pessoa que faz agora ou deixa para depois? Você está fazendo isso hoje ou está fazendo isso amanhã? Será que o seu amanhã é hoje ou o seu hoje é amanhã? Os preguiçosos, né? Deixam para amanhã, para amanhã, para amanhã, e quando passa um ano, você ainda está no amanhã. Você não resolve a tua vida. Você não resolve
E aí você não está indo com o propósito de Deus, você não está seguindo o ofício, você não está se santificando através do seu ofício. Se você deixa para amanhã, se você passa a perna na pessoa que te pediu para fazer o trabalho, você não está seguindo o propósito de Deus. Se você faz de qualquer jeito, com preguiça, se você não consegue nem levantar da sua cama, se você, quando chega no domingo, você entra numa depressão mortal, porque segunda-feira é amanhã e eu tenho que trabalhar, e aí você acorda de manhã cansado e vai para o trabalho de qualquer jeito, com preguiça, e faz as coisas com preguiça, com ódio, olhando feio para a cara das pessoas, porque acabou com o seu final de semana e as pessoas têm culpa disso, seu chefe tem culpa disso. Trabalho diligente. Perícia é o nosso nono. E perícia nós estamos falando desde o início. E eu coloquei a palavra, é a mesma que eu falei no início, né? Viste um homem perito nas suas obras, perante ele será posto e não será posto perante os da baixa sorte. Provérbios 22, 29. Né? A perícia, né, é o que você tem que fazer. Você tem que ser perito para você seguir o propósito de Deus. Você tem que ser perito, você tem que fazer tudo da forma melhor possível. Não é só fazer, não. Não é só tipo, vou fazer aqui. Não, você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que ler, você tem que se aprofundar, você tem que testar, você tem que fazer o seu melhor para as pessoas. A perícia é o que nos leva a santificar. Santificar através do nosso trabalho, a santificação através do nosso trabalho, viver o nosso propósito. Visão e foco. Está no 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. Coríntios 9, 26. Aquela pessoa que começa a sair do nada, no escuro, não sabe para onde está indo, começa a fazer o trabalho, não sabe para onde está indo, não está vivendo o propósito de Deus. Não tem foco, não sabe onde tem que ir, não sabe o que tem que fazer. Uma vida sem foco não é uma vida no propósito de Deus. Planejamento e estratégia é outro. E tem várias palavras, vários versículos na Bíblia. Todos têm, na verdade. E eu vou falar aqui Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Planejamento e estratégia. Você, sem planejamento, você não começa. Você pode até começar, mas você não vai terminar. E se terminar, você não vai ter feito uma coisa boa. E aí, essa parte da estratégia e planejamento está em toda a Bíblia. Você vê nas guerras, você vê nos reis. Você vê aqui no nosso exemplo que a gente deu ali do rei Salomão, no início, né, que é onde ele começa a construir o templo. E você vê como ele planeja, ele contrata os melhores homens, as melhores pessoas para fazer o melhor para Deus. Isso aí é um homem perito, é um homem que vive os propósitos de Deus. E a 12ª, ação. No princípio, e aí eu coloquei no Gênesis, né? Porque a ação é a primeira coisa que nós podemos constatar na Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3, ação. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira demonstração de ação, meus irmãos. Deus agiu. Antigamente era tudo trevas. Se Deus não tivesse agido, era só trevas. Se Deus não tivesse proferido, ele mais que agiu, ele proferiu, ele se comunicou, ele disse uma ordem, que haja luz. Ele agiu. A Bíblia é cheia de ação, é tudo ação. O tempo todo tem ação na Bíblia. Se não tivesse ação na Bíblia, a Bíblia não existiria. A história não existiria. Foi feita por ação. Homens agindo. E Deus agindo através dos homens. Se você não age,
você não vive o propósito de Deus, você fica guardando as coisas para ti e não faz nada, fica parado. 13º, perseverança. Eu peguei Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perseverança, meus irmãos, é o que nós temos vivendo hoje, né? Você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Você está vendo tudo o que está acontecendo, que está passando aqui, nossas crises, nossos problemas. Aí vem crise lá do Covid, depois vem gafanhoto e aparece agora outro vírus da gripe lá, dos porcos. E nós temos que... E aí aparecem pessoas falando sobre globalismo, aparece comunismo, aparece tudo. E se você começa a ouvir essas coisas, essas promessas milagrosas de salvação, você foge dos caminhos do propósito de Deus. Você não deixa de perseverar em Deus. Assim como aconteceu em várias partes da Bíblia, com o próprio povo de Israel que desistiu que era a cabeça dura, que desistia de ficar ouvindo a Deus e ficava lá fugindo, adorando ídolos, indo para o caminho fácil, achando que vou adorar um ídolo aqui e ele vai me dar a salvação do deserto. E ele esquecia a perseverança, tanto que no final eles acabaram morrendo no deserto porque eles romperam o pacto que eles tinham com Deus. Eles adoraram outros ídolos. Não perca a perseverança, principalmente nesse momento. Quem perde a perseverança não está seguindo os propósitos de Deus, não está não está bem no seu ofício, não está se santificando, desiste rápido, não está nem aí, desistiu, já era, acabou, passou para outra, e aí? Vai conseguir as coisas como? Generosidade. Está em Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. E tem mais um aqui, Salmos 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Generosidade, irmãos, é você conseguir crescer como cristão, conseguir crescer na perícia do seu ofício. E a partir do momento que você cresce, você transborda na vida dos outros, você contribui na vida dos outros. Esse é o verdadeiro propósito de Deus. Deus não quer que você cresça sozinho, Ele quer que você impacte a vida dos outros, Ele quer que você transforme o mundo. Ele quer que você faça diferença no mundo conforme o propósito dEle. E você tem vários exemplos disso na Bíblia. Os profetas, todos os profetas, eles transformaram o mundo. Eles se santificaram em Deus e transformaram o mundo. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Isso aí está em generosidade. É muito mais somente do que você vai lá e ajudar o carinha no sinal. É muito mais que isso. Você tem que ser generoso em tudo que você faz. E claro, 10%, sempre 10%, ajudar a igreja. Isso é ser generoso com os outros. Ser generoso com o trabalho de Deus, porque o propósito de Deus também está na igreja, porque Ele está lá colocando o propósito na vida das pessoas, usando a igreja para atrair mais pessoas para Deus. Humildade, 15º. E é o nosso último, irmãos. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Tem um segundo aqui, esse foi Provérbios 15, 33, tá? E tem um em Mateus 5, 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você ser humilde, além de tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós estamos falando até agora, para você ser uma pessoa sábia, para você ser sabedoria, para você seguir o seu propósito de Deus, você tem que ser uma pessoa humilde. Porque se você não for uma pessoa humilde, você não vai conseguir fazer nenhuma dessas estratégias que eu falei até agora. Você não vai conseguir cumprir nenhuma. Porque você sabe tudo. Como é que você sabe tudo? Se você sabe tudo, como é que você vai cumprir? Como é que você vai aceitar feedback?
Como é que você vai fazer aliança se você não é humilde? Como é que você vai ouvir conselhos das multidões de conselheiros? Como é que você vai fazer isso? Você não é humilde, você já sabe tudo, você está acima de tudo. Você não vai conseguir. A humildade, a humildade é uma dádiva que nós temos. E nós temos que ser humilde. E esses são as 15 estratégias de enriquecimento do povo judeu. Eu levantei, pensei um tempo e levantei para compartilhar com a igreja um pouco diferente. E aí isso a gente continua, isso está voltado ao seu propósito, no seu ofício. E você ser perito nisso. Tá? Como ser perito além no seu trabalho, né? Agora eu quero falar sobre a perícia no Evangelho, a perícia na igreja. Tudo isso que eu falei, você pode pegar para o seu trabalho, para a sua vida, para viver a sua vida nos caminhos de Deus, viver a sua vida no propósito de Deus e também viver a sua vida no propósito de Deus na sua vida cristã. Você tem que viver o ID. Como é que você pode viver uma perícia no Evangelho? Como você pode se tornar hábil no manuseio das Escrituras? Como é que você vai se tornar hábil? Como é que você vai entender? Você lê a Bíblia quando? Você lê a Bíblia todos os dias? Você já leu a Bíblia inteira? Algum irmão já leu a Bíblia inteira? Leu do Gênesis a Apocalipse, li tudo. Algum irmão já leu a Bíblia inteira? Para você ser perito, irmãos, você tem que conhecer a fundo a obra. A perícia é isso, é você conhecer a fundo a obra de Deus. É você ler tudo. E não é só ler por ler, não, porque tem pessoas, se você não lê meditando, não lê iluminado pelo Espírito Santo, isso aqui você tem que ler iluminado pelo Espírito Santo, você tem que meditar, você tem que acreditar nisso. Você lê todos os dias a Bíblia? E se você lê todos os dias e você já leu toda essa Bíblia, você leu de ponta a ponta ela, o quanto você aplica ela no seu dia a dia? O quanto você vive o que está escrito aqui? O quanto que você vive o que está aqui? Você lê os provérbios, né? Os provérbios, você pode eu até dou uma dica para vocês lerem provérbios todos os dias. Leia um provérbio por dia. Um provérbio por dia. Leia que você vai ver a diferença. Vai ver a diferença que isso faz na sua vida. Um provérbio por dia. Pega o dia. Hoje é que dia? Hoje é dia 30. Pega lá o provérbio 30 e leia. Vai ver a diferença. Um provérbio por dia. Faça isso, irmãos. Faça isso. E você vai ver a diferença. Você está lendo a Bíblia, aplica. Leia provérbios e aplique os provérbios. Leia o provérbio. Aplique o provérbio na sua vida para você ver como é que vai mudar. Como é que isso muda. Não deixe de reservar o seu tempo para o estudo da palavra de Deus, irmãos. E aí, quando você começa a entender, você começa a conhecer a palavra de Deus, você vai muito além de você se edificar, de crescer como pessoa. Você cresce como pessoa e você cresce os outros junto contigo. E a gente chama isso de crescer e contribuir. Você cresce como pessoa e você contribui. Esse é o propósito de Deus. É você crescer. Deus te dá as provações, Deus te dá todas as provas, as dificuldades, os desafios, e para você crescer. E quando você cresce, quando você passou por aquilo, você tem a perícia daquilo, porque você passou os desafios, você é perito agora, você é perito por passar por aqueles desafios, você vai lá e ajuda os outros, é isso. E os outros aprendem e te ajudam também. Então você não consegue viver tudo sozinho e os outros também não conseguem viver tudo sozinho. Mas se você consegue crescer, vencer o que Deus tem para ti, os desafios que Ele coloca para ti, e se você ajuda os outros, e se as outras pessoas crescem, vencem o desafio que Deus coloca para elas e te ajudam, vocês estão indo à santificação, vocês estão indo para direto. E eu falei, o céu, não existe meio céuzinho não, é o céu. Não existe, só um pouquinho aqui hoje. Não, é o céu. É o céu. Ou você vai ou você não vai. Não é?
E aí eu quero colocar aí pedir para a irmã Bruna colocar aí para mim, 1 Timóteos 4, capítulo 4, versículo 16. Se os irmãos quiserem acompanhar. Preste constante atenção a ti mesmo e ao seu ensino. Permanece nessas coisas, pois por fazer isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te escutam. Isso é o que está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério, porque tudo que você aprende, a sua perícia, o seu propósito de Deus, influencia de uma forma tão grande que depois você presta contas com Deus. Né? Está em jogo a sua própria salvação. A sua própria salvação do instrutor, eu que estou passando a palavra para os irmãos, tanto do aprendiz que está ouvindo a palavra. A salvação de nós dois está em jogo. E se quando você cresce, você contribui, amém, mas você tem que ser perito, você tem que contribuir, dando tudo de si, com empatia, perícia e zelosamente. É isso que Deus tem um propósito para nós. Ele nos capacita para crescermos, para contribuirmos, para fazermos a diferença no mundo e para impactarmos vidas. E aí eu tenho a segunda, que eu peço que a Bruna coloque. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as com o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a terminação do sistema das coisas. Mateus 28, 16, 19 e 20. Esse é o ID. Esse é o ID. É o ID que nós estamos falando tanto na igreja. É o ID que poucos cristãos estão indo agora, ninguém está indo. As pessoas estão querendo adquirir conhecimento, querendo se alimentar de Deus, de mudar a vida delas, usufruir tudo que Deus tem para a vida delas. Mas e aí você está crescendo em Deus, mas você está contribuindo com os irmãos? O que você tem feito? Você está pegando tudo para ti? Você está se alimentando e pegando só para ti as coisas? É só meu, eu não quero dar para ninguém, isso é meu, eu não quero, isso aqui é meu, não me pega. É isso que você está? Você não está contribuindo com a vida? O que é o ID para ti? Qual é a razão do ID? E eu queria usar até umas definições, só para finalizar, irmãos, já está dando meu tempo, senão eu vou estourar muito. Só para finalizar, eu quero dar umas definições que eu uso sobre o crescer e contribuir, né? Sobre o fato de você viver o propósito de Deus e você impactar a vida das pessoas com o propósito de Deus, porque esse é o seu propósito, é você impactar. Deus tem um propósito para todos nós. E pessoas que não conhecem e não compartilham, pessoas que não conhecem o propósito, que não estudam, que não querem nem saber do propósito, e pessoas que, o fato de não conhecer o propósito, também não compartilham o propósito, são pessoas que estão perdidas no mundo. A gente chama de pessoas autofagistas. São pessoas que comem da própria carne, porque elas estão se destruindo. Elas não vivem o propósito, elas não vivem o propósito de Deus onde elas estão, irmãos. Elas estão no mundo. Elas estão se destruindo no mundo, se comendo, se devorando. A gente chama de autofagismo essas pessoas. Pessoas que conhecem sem compartilhar são as pessoas que estão pegando todo o conhecimento, indo na igreja. São pessoas que estão lá lendo a Bíblia, mas pegam o conhecimento, e quando alguém quer pegar, ei, me explica, não, me explica um pouquinho, não. São pessoas assim, que não querem contribuir, que não querem compartilhar com os irmãos, que não querem sair para pregar, que não querem sair para pregar de Deus, sobre Jesus. E nós chamamos essas pessoas de parasitas. São pessoas parasitas, que elas só querem pegar, só querem usufruir, só querem sugar, só querem crescer sozinhas. E aí, você está vivendo o propósito de Deus assim, irmão? Você está vivendo o propósito de Deus?
A terceira, não conhecer e compartilhar. Tem pessoas que acham que sabem de tudo, né? E vai tudo contra o que nós falamos aqui. Pessoas que não estudam nada, que ouviram aqui e tiram da cabeça delas o que elas sabem sem entender, né? Começam a ler a Bíblia e pegam a própria definição dela. Ateus que estão lendo a Bíblia e pegam definições. Pessoas que estão desvirtuando a Bíblia. Essas pessoas que acham que sabem tudo e que têm o dom da verdade são pessoas medíocres, que vivem na mediocridade. Acham o dono da verdade, são banais. São pessoas que acham que sabem de tudo. São pessoas que não sabem nada, que não têm conhecimento nenhum. E quanto menos você sabe, mais você acha que sabe de tudo. Quando você começa a estudar, quando você começa a ler, você descobre que você não sabe de nada, que você precisa dos outros. E por fim, irmão, o último que eu quero falar das pessoas que vivem fora do propósito de Deus. E agora são pessoas que vivem, agora essa pessoa vive no propósito de Deus. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o seu propósito, que vivem o seu propósito e que compartilham. Essas são as pessoas que vivem na plenitude, são pessoas plenas. São pessoas que se satisfazem dentro do propósito de Deus. Pessoas satisfeitas no propósito que Deus tem para cada uma delas, para cada um de nós. E você, irmão, você agora está ouvindo o que eu estou falando aqui hoje. Você que está ouvindo agora, você que está aqui no celular ouvindo, se você está na sua casa, se você está onde você está agora aqui ouvindo, se está ouvindo na sua TV, no seu celular, no computador, qual desses você está? Você é uma pessoa que é autofagista, se devora? Você é uma pessoa parasita, que quer pegar tudo, mas não quer compartilhar com ninguém, que só suga, e que de tanto sugar, definha o outro? Você é uma pessoa medíocre, que acha que sabe de tudo? Ou você é uma pessoa plenitude, que você está absorvendo o que eu estou falando aqui hoje, e você está pronta para compartilhar na vida dos outros? Você está pronta para você fazer a diferença no mundo, não só como cristão, mas em tudo que você tocar, em tudo que suas mãos tocarem, você vai fazer de diferença no mundo. Amém, irmãos? Já são 8h09, né? Então a irmã Bruna vai tocar aqui e a gente vai fazer a oração final. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva. Glória de
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém, irmã Bruna. Amém, muito bom o pessoal comentando aqui. Amém. Só quero ler mais um versículo, mais um capítulo aqui, um versículo aqui do Provérbios 22:6, que fala da onde vêm as pessoas, para você começar a educar as pessoas para ter uma vida no propósito de Deus. E está escrito aqui: ensina a criança o caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, ela não há de se afastar. Então, irmãos, nós estamos responsáveis pela vida que nós estamos levando. Nós somos responsáveis pela vida até de certo modo que nossos filhos vão levar, porque nós estamos responsáveis até a sua formação, até os 8 anos, pela educação e pelos princípios, pelos propósitos, pelos valores que nós temos colocado na vida deles. E isso vai ficar para eles para o resto da vida deles, né? Principalmente até os 12 anos, tudo que você ensina, que você faça para o seu filho, vai ficar na vida dele para o resto da vida. Amém? Então, irmãos, vamos orar. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite, por ter nos falado sobre propósitos, propósito que o Senhor tem para todos nós, propósito que o Senhor tem para nossas vidas, e sobre o nosso ofício, como viveremos plenamente em cima do seu propósito, fazendo tudo de nós, dando todos de nós sobre o nosso ofício. Amém, Deus, obrigado por mais essa noite. Obrigado pela irmã Bruna que está aqui comigo, que tocou com a gente. Obrigado por ter colocado essas palavras no meu coração, ter feito o Espírito Santo me iluminar para passar a palavra para os irmãos. E eu peço que abençoe a todos nós e que dê uma excelente noite, que todos vão com paz e que Deus acompanhe. Amém. Amém. Amém, irmãos.